Aí surgiu da ideia de trazer para dentro de uma escola de idiomas os conceitos de uma escola bilíngue. E o que isso quer dizer, né? Então a criança aprende a partir de eventos reais. 1, 2, 3. Quando começou a fazer a propaganda aqui da IU, eu fiquei maravilhada com o esquema, porque eu falei, meu filho ainda não sabe ler, e se ele aprender as palavras e for começar a aprender tudo naturalmente, ele vai chegar com 15 anos muito melhor do que eu tô hoje. Ele quer ensinar uma palavra nova e ele pergunta se eu gosto de tal coisa, e o vocabulário é muito rico. Então, por exemplo, as coisas do parquinho, ele vai chegar lá e fala assim, nossa, mas eu não sabia como dizer isso. E sempre com uma pronúncia muito bonitinha, tudo muito bem, assim, natural para ele. Essa questão de um curso formal de rua não nos atraía muito, o pai dela e eu. Nós queríamos uma coisa que fosse mais adequada para uma criança no primeiro ano, de fato fizesse a criança aprender a língua de um jeito diferente. Essa proposta do inglês de imersão no contraperíodo, isso nos agradou bastante e aí com certeza foi a opção que nós tivemos para colocar a Yara, a melhor opção. I watch videos, songs, and other stuff like that in English, and sometimes I sing in English. Because the teacher, that's a very good teacher, I think. I think the teachers are great, but I like the other activities. I like to play and study, it's really cool. I like to do the games on English, it's really cool. I like games, in English games too. Yes, yes. We know in English, so it's easy. We play and learn at the same time. What is that? What is that? Fish, number 2. As crianças aprendem inglês de uma maneira divertida e muito próximo do que eles estão acostumados no dia a dia, né? Na sala de aula do dia a dia. Mas a metodologia da IU, ela trouxe para nós um compasso de aula, uma rotina de aula muito interessante. Por quê? Porque ela atende a todas as necessidades da criança no tempo que ela tem de concentração, na necessidade de mudança de atividade. A criança sabe que ela está trabalhando, por exemplo, Language Arts, dali a pouquinho ela vai sair para o Playtime, dali a pouquinho ela volta e ela vai trabalhar uma aula de music ou um storytelling. Então ela tem várias atividades ao longo do dia que faz com que ela perceba que ela está trabalhando o idioma de diversas formas, em diversos formatos, e ela não se cansa, porque ela se movimenta o tempo todo. Então isso é muito bacana. Essa rotina, ela trouxe para uma proposta que já acontecia dentro do colégio, uma vida muito bacana. O curso da IU, ele é um curso que nenhuma aula é igual a outra, né? Então a criança, ela entra, ela tem toda uma rotina, mas a cada rotina o assunto é diverso. Por exemplo, tem aula que as crianças trabalham assuntos que são voltados para ciências, tem aula que eles desenvolvem a linguagem do inglês voltando para assuntos de matemática, eles vão para a sala de arte, eles pintam, então eles não percebem que eles estão trabalhando diversas atividades, que o tempo de duração é curto, mas é muito envolvente. Então o relato que a gente tem das famílias é assim, que eles levam para casa e eles levam para a vida. As crianças, elas já se conhecem da sala de aula, então elas têm uma interação maior, várias barreiras são rompidas só por elas já conhecerem o ambiente que elas estão, os amigos que elas terão na sala de aula. Então a interação é sempre mais intensa, ela é mais real, porque são crianças que fazem parte do dia a dia delas, a vida delas realmente é brincar, fazer atividades, e é isso que a gente vivencia em inglês. Estou aqui já tem 4 anos. O inglês é um veículo para que a gente consiga alcançar os alunos em várias matérias. É emocionante,
você percebe o despertar. Purple and let me think. Brown. Dentro das características do Yu, uma das questões que nos agrada bastante é a forma como o inglês vai se misturando com as outras disciplinas e principalmente com literatura. Esse trabalho traz uma ampliação de repertório cultural, uma ampliação de vocabulário e faz com que o aluno transite por intermédio da literatura em diversas áreas do conhecimento. Então é muito comum você entrar numa aula da Yu e eles estão conversando sobre geografia, conversando sobre matemática, conversando sobre ciências e em inglês. Então é essa a grande contribuição do Yu. Os alunos não têm uma aula artificial de língua, eles aprendem a pensar em inglês, aprendem a se portar, a se comportar e a acolher as pessoas, nesse caso que eu acabei de usar como exemplo, utilizando a língua inglesa. Na verdade, a facilidade é o fato do aluno já estar na escola, permanecer aqui por mais um período, tendo esses horários de aprofundamento na conversação e na proficiência em inglês. Então os pais têm registrado isso, facilita a vida deles, principalmente no que se refere à logística da família. O filho já vem de manhã, já permanece aqui no contraperíodo, tendo as suas aulas, as suas atividades com a Yu. Isso sem dúvida tem trazido um retorno bastante positivo das famílias. Acima de tudo, para usar isso num convívio social, desempenhar o seu papel como cidadão, ter uma visão global de mundo aberta, respeitar os colegas, respeitar os professores, perceber que o mundo está aos seus pés, pelo fato dela conseguir se expressar em mais de uma língua e que isso faz com que ela tenha uma visão de mundo muito diferente.